Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, houve entre os discípulos uma discussão para saber qual deles seria o maior. Jesus sabia o que estavam pensando. Pegou então uma criança, colocou-a junto de si e disse-lhes: Quem receber esta criança em meu nome, estará recebendo a mim. E quem me receber, estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que entre todos vós for o menor, esse é o maior. João disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios em teu nome, mas nós lhe proibimos, porque não anda conosco. Jesus disse-lhe: Não o proibais, pois quem não está contra vós está a vosso favor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Duas questões que expressam praticamente a mesma coisa. A compulsão, o desejo de ser maior. Maior do que quem? Maior do que quem está ao nosso lado. Isso significa medir-se a partir dos outros. O ideal que está à nossa frente se apresenta como um convite para o nosso caminho. Mas nós podemos olhar para ele ou podemos olhar para o lado para ver se nós estamos mais à frente, mais atrás, mais ao lado ou mais do outro lado. Então, nós nos medimos por aquilo que vemos ao nosso redor e não pelo nosso destino. Se nós olharmos para Deus, seremos sempre menores, sempre pequenos. Mas se nós olhamos e caminhamos para Ele, Ele está cada vez mais próximo de nós. O que quer dizer que nós estamos progredindo, evoluindo. Mas se nós ficamos olhando para o lado, nós nos contentamos em saber que não somos tão pequenos. Ou nós nos aventuramos em querer dizer para nós mesmos que somos maiores do que os outros. Portanto, esta maneira de olhar para si mesmo, querendo se autoafirmar, dizendo para si mesmo que é maior ou melhor do que o outro, na verdade, nos coloca no nível mais baixo do nosso desenvolvimento, na verdadeira mediocridade. Eu não quero saber se eu melhorei. Eu não quero saber se eu estou próximo do ideal. Eu quero saber se eu não estou em muita desvantagem em relação aos outros. Ora, gente, estar sozinho pode significar que a gente está muito atrás, que os outros estão muito à frente, ou pode significar que a gente está muito à frente, que os outros estão muito atrás. Mas o nosso senso nos leva a querermos nos afirmar sempre em relação aos outros, e não em relação ao nosso ideal. Jesus nos convida a nos libertarmos disso. Quem entre vós quiser ser o maior, seja o menor. Mas eu penso que não é em relação aos outros, no sentido de querermos ser menores, piores do que os outros sejam melhores do que nós. Não é. O nosso ideal não são os outros, mas em relação a Deus. E em relação a Deus, seremos sempre pequenos. Quando nós nos contentamos em ser pequenos, nós estamos nos projetando para o infinito, para o imenso, para o ilimitado que é Deus. Em relação a Ele, nós somos sempre pequenos. É interessante que Jesus, para exemplificar, pega uma criança e se identifica com a criança. Quem recebe esta criança, a mim recebe,
porque eu sou que nem uma criança. Eu sou como uma criança. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Deus é como uma criança. Em que sentido que Deus é como uma criança? Penso que não seja no sentido de ser o menor, de ser ainda alguém em construção, alguém ainda para progredir, para se descobrir, para se desenvolver. Deus é perfeito. Mas no sentido de que Deus olha só para Ele mesmo, de que Ele não tem que se comparar, não tem que se medir com os outros. Por isso Ele é o que é. E essa é uma característica interessante das crianças. As crianças normalmente não ficam se medindo assim umas pelas outras. As crianças têm uma certa liberdade de quem olha para todos, sem se sentir menor por isso, de quem vive na sua espontaneidade, eu diria na espontaneidade da verdade, daquilo que é, daquilo que deseja viver. As crianças têm uma liberdade interior que é muito parecida com a liberdade interior do próprio Deus. A mesma questão, ou a mesma dificuldade, aparece depois na indagação de João. João, um dos discípulos, chamado João Evangelista por nós. Porque ele diz: vimos um homem que expulsa demônios em teu nome e nós lhe proibimos porque não anda conosco. E claro que Jesus diz: não proibais, porque ele não é contra nós. E nem todo mundo que está a nosso favor está andando com a gente. Nem todo mundo que caminha na mesma direção que nós está caminhando do nosso lado, exatamente do nosso lado. Mas eu quero chamar a atenção mais uma vez para a insegurança dos discípulos, para a nossa insegurança. Uma insegurança que leva à prepotência, por nos sentirmos menores, por nos sentirmos ameaçados, queremos diminuir os outros. Daí a necessidade de querer nos sentirmos maiores. Vejam o absurdo. Vimos alguém expulsando demônios. Os demônios são os inimigos de Jesus, os inimigos de Deus. Vimos alguém expulsando demônios em teu nome, no nome de Jesus. E nós proibimos por quê? Porque não pode expulsar demônio em nome de Jesus? Não, porque ele não anda com a gente. Ora, afinal de contas, nós seguimos Jesus e, portanto, o que nos interessa, a referência que nos interessa é Jesus, ou nós seguimos a nós mesmos? E a referência somos nós. Não anda conosco. O critério deveria ser Jesus. Vimos alguém expulsando demônios em teu nome. Isso quer dizer que ele também segue o Senhor. Mas não é essa a interpretação que ele dá. Essa atitude, expressa em dois momentos no Evangelho de hoje, ela mostra a nossa insegurança. Nós nos sentimos diminuídos porque vivemos nos comparando. Nós queremos ser maiores, nós queremos diminuir os outros. Por quê? Porque temos um complexo de inferioridade. É Deus quem nos liberta disso. Porque é Deus quem nos mostra que nós somos muito pequenos, mas que somos muito importantes para Ele. Que não é o nosso tamanho que conta. O que conta é o seu amor por nós. E que para nós interessa cada vez mais olhar mais para Ele e menos para o lado. Rezemos. Ó Deus, que mostrais vosso poder, sobretudo no perdão e na misericórdia, derramai sempre em nós a vossa graça, para que, caminhando ao encontro das vossas promessas, alcancemos os bens que nos reservais. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos, fiquem com Deus.